Para quem tem acompanhado os vídeos aqui do canal, vi que eu trouxe alguns livros que têm uma abordagem mais ou menos parecida, né, em relação a não ao seu tema, que são temas bem diferentes, mas sim ao cerne, né, ao escopo que eles trazem. Na verdade, o escopo que eles trazem, eu que fiz um recorte para poder abordar, né? Visto que esses dois livros que eu vou trazer aqui, eu não os examinei por completo, né? E, inclusive esse aqui eu nem terminei de ler, né? No caso, As Fronteiras da Técnica, de Gustavo Corsão. Nesse livro aqui, Gustavo Corsão ele vai trabalhar sobre a ideia da técnica e o que seria essa técnica no sentido amplo, não no sentido artístico, né, especificamente. Eu tenho uma abordagem da técnica que ela é mais integral quando eu olho, quando eu observo, né, o artista. Mas aqui ele vai trazer a ideia de que a técnica é apenas uma ferramenta e não uma finalidade para o ser humano, né? E hoje em dia nós vivemos na era da técnica. Isso é muito perceptível quando a gente observa a IA tão avançada, né, ultimamente, como isso é tão valorizado, porque é um aspecto técnico que é muito exacerbado e como ela pode acelerar isso, né, é, acelerar essa produtividade, né, essa técnica mais perfeita, isso é dado muito valor. Enquanto o Gustavo Corsão ele vai mudar a, a discussão para um outro viés, vai jogar para um outro viés. Apesar de que ele viveu em uma época que não tinha nada disso, né, computadores e tablets e internet, mas sim viveu numa época onde estava começando, por exemplo, a telefonia no Brasil, né, energia elétrica, todas essas coisas ainda eram, de certa forma, novidade. Ele vai tratar, então, que a primazia do ser humano, ou seja, o elemento mais poderoso e mais elevado nele, mais qualificado, o que torna o ser humano realmente ser humano, isso parafraseando, né, algumas palavras dele, mas que ele coloca aqui, é o desenvolvimento moral. Então, o desenvolvimento da moral, ele é o que torna o ser humano humano de fato. Já aqui na poética, a gente vai ter uma abordagem disso também em um outro aspecto, quando Aristóteles fala de imitação. E ele vai dizer que os temas sérios, como a tragédia e a épica, né, são os estilos de poemas. Na verdade, a épica é um estilo de poema e a tragédia é um estilo de peça de teatro, ou de drama, né, podemos colocar assim também. Esses estilos sérios imitam os homens de qualidade, os homens de grande moral, né? Os seres humanos que são mais virtuosos, né, em última instância. Essa é a ideia que ele vai trazer. Enquanto os temas que não são sérios, os temas de comédia, quando ele trata a comédia para o drama, né, para a peça de teatro, e o iâmbico, né, o jâmbico, né, para a poesia. Né. Esses tipos de poesia e de peça são imitam homens falhos, homens que são risíveis, vamos dizer assim. Por isso, essa reação que nós temos natural do riso. Né. Tudo isso para trazer para vocês essa ideia da concepção da moral. E eu tinha trazido esses temas, esses livros para corroborar algumas coisas, porque eu tenho um entendimento de que o artista ele precisa se formar dentro de um grupo de temas que são sim intelectuais, e o trabalho do artista ele é intelectual, em última instância, é um trabalho de criatividade, é um trabalho de criação, que começa e exige em sobremaneira no intelecto, mas que ele precisa em alguma instância, em algum momento, colocar isso em ação. Ele vai escrever, ele vai criar uma coreografia, ele vai tocar uma música, não sei, mas ele precisa colocar isso em ação. Ele pode ser um regente, ele pode ser um diretor,
pode ser, enfim, qualquer outra atividade que envolva essa capacidade de criação, mas ele precisa entender o seu trabalho como um trabalho intelectual que envolve algumas outras características que eu já vou trazer. Mas agora aqui conversando com vocês, eu percebo que aqui normalmente no canal eu trabalho sempre com artistas criadores, né? Os temas são sempre voltados para esse tipo de ação, mas toda a arte, em última instância, ela é criação. Ainda que eu seja apenas um intérprete, ainda que eu seja apenas uma pessoa que replica ou cria réplicas, por exemplo, né? Eu trabalho com criação em última instância, ainda que seja uma criação, vamos dizer assim, de menor grau, de menor esforço, né? Porque eu vou reproduzir, mas eu ainda assim, para que aquilo seja um ato de arte, de fato, ele precisa ter um traço meu, um traço pessoal daquele que realiza, porque isso faz com que a criação aconteça novamente. E isso algumas pessoas não compreendem bem às vezes, né? Que a gente precisa sim ser fiel, né, quando a gente fala de uma reprodução, mas sempre vai ter ali o traço da pessoa, mas não porque ela precisa se mostrar de forma vaidosa, escancarada, mas sim porque é necessário que para a arte acontecer tenha ali aquele traço, aquela impressão digital do artista. Isso precisa ser colocado de uma maneira muito nobre, para que isso não eclipse o conteúdo principal, né, da coisa. Então, quando a gente fala da vida intelectual do artista e no trabalho criativo como um todo, eu sempre observo um processo de construção interior, né? O trabalho intelectual ele visa isso, ele deveria sempre ser pensado dessa forma, né? E como a pessoa que projeta a construção de si mesmo. Olha o trabalho e a responsabilidade que é isso, né? Então, e no caso específico de uma pessoa que trabalha com isso, né, que dedica a maior parte do seu tempo, a maior quantidade de horas do seu dia para isso, ela necessita encontrar soluções não apenas para a sua própria vida, para os seus próprios problemas, mas também para os problemas dos outros, né? E por isso sim, se fazem métodos, se fazem cursos e se escrevem livros sobre esses elementos, né? E por isso a gente tem em quem se inspirar, tem em quem pegar essas informações. Então, pensando nisso, né, o artista então ele vai criando a si mesmo à medida em que vai criando, né, as obras, mas esse processo de criação não direto assim, né? Eu tive uma ideia e criei, né? Plasmei, fiz uma dei nascimento a ela rapidamente. Pelo contrário, é um processo que exige um grau de esforço grande e que precisa coordenar inúmeras influências, principalmente emocionais. Então, quando eu falo de técnica, né, técnica do artista e um trabalho técnico, eu me refiro, eu especificamente, né, me refiro não somente à primazia e o primor do trabalho bem feito, dos acentos bem colocados, né, das coisas bem estruturadas, mas também um trabalho que consiga contemplar o seu aspecto emocional de forma coerente, bela, sem aquele desespero por chamar uma atenção, sem uma falsa emoção, né? Um drama falso, algo do tipo. E também que precise de alguma forma concatenar essas múltiplas influências, né? Pensando numa ideia, pensando numa forma, né? E o sentimento nessas três influências de uma forma harmônica, coerente. Então todo o trabalho intelectual do artista ele visa buscar essa recriação, ele visa trabalhar esse aspecto que retoma um segredo, é o segredo da criação,
segredo de algo que um dia se fez. Não se tinha luz, então se diz, faça-se luz, então a luz se fez. E todas as outras coisas. Então, o artista ele participa em algum grau e de alguma maneira no mistério da natureza da criação. Ele então recria algo, ele recria uma parte da realidade em níveis mentais, emocionais e físicos. E quando a gente vai muito pela primazia da técnica, a gente fica preso ao aspecto físico da coisa. E quando a gente vai muito pela primazia dos sentimentos, a gente acaba por eclipsar a ideia principal, né? A ideia que universaliza essa... Acabou minha luz. A ideia que universaliza essa arte e acaba tornando isso algo muito pessoal, muito fechado em nós mesmos e muito egocêntrico. Né? Então acaba por seguir uma via sentimental apenas, a gente acaba por se isolar de todos. E isso é uma contradição, porque os sentimentos eles buscam o amor, e que é em última instância a conexão, a, a comunhão do ser humano com todos os outros seres humanos. Esses temas todos que eu estou falando aqui, vocês já sabem que eu abordei na Oficina Cartas ao Jovem Poeta. Caso você tenha interesse, o link vai ficar aqui na descrição, você pode entrar em contato e nós vamos já retomar o contato contigo para fazer sua inscrição. Iremos abrir uma outra turma e, enfim, ainda estamos vendo os detalhes disso. Mas percebem que eu não posso estar nem tanto num extremo, nem tanto num outro, né? Eu preciso estar sempre harmonizando e articulando esses elementos. O trabalho intelectual do artista, ele visa então fazer essa recriação de uma forma que ele consiga harmonizar, articular os aspectos da sua técnica com os aspectos da sua alma, dos seus sentimentos e com os elementos das ideias, né? Ele vai precisar também aprender e inserir. Então, o artista no seu desenvolvimento ele precisa se relacionar com esses símbolos, precisa se relacionar com essas figuras que estão presentes na natureza que nos aponta para algo diferente, que nos aponta para algo maior, podemos dizer assim. Nada na vida está fechado em nós mesmos, né? E inclusive até o nosso corpo ele é um indicativo de que nós nascemos de algum lugar, né? Todo ser humano ele é um representante da sua mãe, por exemplo, porque ele nasceu naquele ventre, ele nasceu daquela mulher. Então, todo ser humano ele tem um processo, ele é uma prova viva da existência do seu pai, né, de sua mãe. Ele é um próprio representante disso. Então, por si só, o ser humano já é um símbolo. Ele já possui em si um aspecto que aponta para outro lugar, ou seja, que aponta para a sua origem. E nesse aspecto, nesse entendimento, toda arte também é uma gênese, porque toda arte ela aponta para essa origem do ser humano. Qual é a finalidade da arte? Buscar que o ser humano possa relembrar essa sua origem e que ele possa resgatá-la todos os dias. E por isso a ideia da moral, né? Então, a gente falou da técnica, que ela não é suficiente e que o sentimento pode nos fechar nesse processo. Então, a ideia da moral para o ser humano é estabelecer um conjunto de conceitos claros que possa nos orientar nos dilemas da vida, né, daquilo que nós buscamos ou nós tentamos fazer que seja certo e errado, né? Nesse entendimento do que é certo, do que é errado, qual decisão, qual caminho eu devo tomar na vida. Essa, essa ideia, então, da técnica
precisa ser conjugada por uma ideia moral e com a ideia do intelecto. Eu vou explicar, que agora a coisa ficou um pouquinho confusa. Que é o seguinte: tudo aquilo que sentimos representa algo sobre nós, mas nem tudo o que sentimos é algo válido de se sentir. Então, a ira, o remorso, né? O arrependimento é algo positivo, mas o remorso é algo negativo, né? O remorso tem uma ideia de remorder-se, né? Eu vi essa definição uma vez e é bem interessante. Ou seja, algo já passou, mas você continua se martirizando por aquilo. Uh, uh, uma nostalgia, ela também não é algo muito legal, porque nos aprisiona a um tempo passado, né? Não é aquela saudade que nos conecta com algo que foi bom, que nós vamos manter e preservar essa memória, né? Essa nostalgia, saudade, né? Como trazendo a nostalgia como algo realmente negativo, né? Que realmente nos aprisiona, porque tem essa ideia como se fosse uma certa ressaca, né? Mas enfim, então, para não ficarmos presos nessa maçaroca de influências, o que é que Hilke nos fala, né? Que eu já citei isso mais cedo, né? Da nossa oficina. Mas o que é que Hilke nos fala sobre isso? Ele nos fala que são sentimentos, né, e são úteis, todos os sentimentos que nos unificam e que nos elevam. Então, como parâmetro, eu costumo trazer isso. Então, quais são os sentimentos que me unificam e me elevam? São esses os sentimentos que são válidos eu sentir. Então, o trabalho intelectual do artista ele vai no sentido de formação integral, para que ele possa desenvolver os seus sentimentos em sua forma lúcida e mais humana e mais bela e pura possível. E o, a concepção e o entendimento, a absorção dos símbolos, para que isso possa ter um alcance e um entendimento universal. E se você se diz, mas eu sou apenas um artista, quero fazer a minha arte, eu não quero ter um alcance universal e tal, tal, tal. Isso é uma visão um pouco assim, pobre da coisa, né? Que se fecha em si mesmo, novamente falando, e que acaba trazendo uma certa falta de vitalidade à pessoa, né? Que fala algo desse tipo. Porque há um certo limite que nós possamos chegar na expressão dos nossos próprios sentimentos, na busca de uma técnica mais apurada. Então, a gente só pode romper esse limite se a gente se abre para a influência universal, né, das potências da nossa vida e, né, da natureza. E se abrindo a isso, nos colocamos, nos comunicamos em outro patamar, em um patamar de mais elevação, de mais símbolos, de mais beleza. A beleza não fica fechada a elementos muito particulares, mas ela sim tem uma vocação universal. A beleza busca essa universalidade, né? A beleza enquanto uma ideia transcendente, né? Que ainda não abordei esse tema no canal. Mas enfim, podemos fazer isso em outro momento. Então, a moral então vem qualificar isso, né? O que é que são esses sentimentos que são os mais lícitos, né? Que nos elevam de fato e vem a ser esse balizador, né? Não exatamente enquanto um aspecto moralista, né? Que vai ter no final de uma obra de arte, não, mas a moral aparece como um fruto, um aspecto, uma consequência válida e bem positiva da gestação, do trabalho intelectual do artista e do desenvolvimento da arte, seja num processo de escrita, seja num processo de assimilação de outras obras, mas eu tenho que, através de uma contemplação,
de uma obra de arte ter chegado a um estado interior bem profundo que me remeta a uma ação mais ponderada, a uma ação mais correta, certo? É uma espécie de desenvolvimento intuitivo que a gente vai traçando, né, que a gente vai apurando, que faz com que a gente possa melhorar mesmo. Eu não cheguei a falar sobre isso aqui, né? Sobre esse órgão, né? Essa função interior da intuição que se desenvolve a partir da arte, né? Que se comunica conosco através de uma imaginação. Né? Quem é artista sabe que às vezes a gente está fazendo alguma coisa, né? Sei lá, lavando a louça, né? Ou dirigindo o carro, ou no ônibus, e de repente vem assim uma imagem muito clara de algo que nós queremos criar e de um posicionamento para se ter na vida, né? Esse desenvolvimento ele vem através da intuição, que não é uma coisa supersticiosa, sei lá, acho que é assim, mas sim uma espécie de senso interior da verdade que às vezes ele, né, desperta e mostra algumas coisas para nós, tá bem? Então, a partir do entendimento do ser humano como esse elemento que desenvolve uma primazia da moral sobre os outros elementos, como os instintos, né, e as paixões, a arte vem então para qualificar os nossos sentimentos e retificar certos pensamentos que nós temos, sendo levados através da ação. Toda criação, toda inteligência, ela culmina, ela desemboca numa ação, como uma coroa do seu processo. Né? Se eu ficasse o dia todo imaginando alguma coisa e nunca criasse nada, eu nunca poderia dizer, sou um artista. Um artista que nunca criou, né? Um pintor que nunca pintou, um cantor que nunca cantou, um compositor que nunca compôs. Isso não acontece. A gente chama o artista de artista porque ele cria suas obras efetivamente. O cantor canta, o pintor pinta e o compositor compõe. O músico compõe músicas. Porque é assim que é. Então, a arte tem essa peculiaridade, né, de levar os pensamentos a uma ação prática através de uma criação. Né? Gente, esse processo criativo, né, essa ideia criativa e essa inteligência criativa a gente pode trabalhar num outro momento. Mas para esse vídeo, acho que está bom por hoje. Né? Essa ideia do artista como esse criador que, que através do seu trabalho intelectual, ele consegue harmonizar e articular seus sentimentos e a sua inteligência, a sua razão, através de uma obra que vai ter um corpo técnico mais perfeito possível. Tá bem? Então, caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Caso tenha alguma pergunta, deixe nos comentários e até mais. Tchau, tchau.